Amigas e amigos, irmãs e irmãos, em ideal, em propósito espiritual, boa noite a todas e todos. Eu estou fazendo essa gravação de uma palestra, em princípio, exclusiva para integrantes de nossas reuniões de espiritualidade, meditação e oração, no início da manhã. É porque está muito escuro aqui. Quando vocês virem o que será provável a edição de minha fala, do gravador de minha fala, a edição emparelhada com a captação de imagens do vídeo, da câmera de vídeo de segurança do veículo, vocês vão ver tudo escuro, mas estamos agora exatamente passando por 6 horas da manhã, horário local. Então, por ser a primeira hora do Ângelus, de acordo com o lugar em que estamos fazendo a gravação, eu invoco as bênçãos de Nossa Senhora das Maravilhas em Transbordamento, que é a face maternal de Deus, refletida para todas e todos nós, pela Mãe Crística Planetária, Maria Cristo, a Mãe de Jesus, Mãe de todas e todos nós. Assim seja, assim façamos por merecer. E que essa irradiação de bênçãos dela alcance nossos entes queridos, projetos pessoais, que nos alinhemos em todos os sentidos com a vontade de Deus para nós, infinita bondade, perfeita inteligência, que sempre representa o melhor para cada uma e cada um de nós. E pessoas que sofram influência de nossas decisões, sejam decisões por ação ou por inação, ou como nós agimos ou deixamos de agir em tal ou qual circunstância, mas sempre, se possível, em estando sintonizados, alinhadas com a vontade divina, o melhor aconteça para todas as pessoas envolvidas, ou que sejam de algum modo influenciadas, direta ou indiretamente, por nosso comportamento, por nossas escolhas diárias. Eugênia Aspásia pediu que, em nome de seus amigos e amigas, ela não gosta de dizer que é só ela quem fala, mas ela representa um grupo de professores e professoras do domínio excelso de consciência. Ela solicitou que eu trabalhasse com vocês um assunto interessante, importante e, poderíamos dizer, indispensável, não só a esclarecermos, mas também absorvermos quanto possível e aplicarmos na medida de nossos esforços, porque a sua capital importância pode ter efeitos poderosíssimos, tanto positivos quanto negativos, em nossas vidas e nas vidas de nossos entes queridos e de outras pessoas que recebam o impacto, a repercussão das nossas decisões, ainda que sejam decisões por inação, ainda que sejam decisões por supormos que não temos escolha numa certa circunstância, sempre há como optarmos por algo diferente. Muitas vezes somos iludidos com a ideia de que não temos como solucionar ou nos posicionar, solucionar problemas ou nos posicionar diante de certos problemas. Às vezes não resolvemos, mas temos que nos posicionar. E isso já é uma decisão, e essa decisão vai ter, sem dúvida alguma, não há como não ter efeitos sobre as vidas de outras pessoas, a começar da nossa própria existência, porque vamos definindo linhas e eventos futuros a partir de nossa prática inapropriada do exercício do livre-arbítrio, da utilização do nosso discernimento, que deve ser sempre aplicado, nosso discernimento, no nível mais agudo que possamos alcançar, porque ainda assim ele sofrerá o discernimento, a lucidez no discernimento, oscilações. Nossa lucidez, a capacidade de perceber, entender e fazer associações para depois elaborar respostas a eventos, pessoas, interações que façamos com elas, etc. Essa função oscila como todas as funções cognitivas humanas. Muito frequentemente somos levados a falar sobre isso a pedido de Eugênia, Matheus Anacleto e seus amigos e amigas do Plano Sublime.
Um assunto que é assim tão visceral, de figadal importância, é o que diz respeito à gerência do nosso lado sombrio de personalidade e de caráter. Estamos aqui utilizando a acepção da expressão sombra psicológica no seu aspecto mais estrito, como elementos destrutivos ou que consideramos nocivos mesmo que não sejam, mas que lançamos no inconsciente, seja na infância, e nós perdemos notícia de que um dia lançamos no inconsciente grandes vetores do nosso inconsciente. Inconsciente pode ser uma forma de permutarmos sombra psicológica. Uma das possíveis acepções da expressão sombra psicológica é inconsciente individual. Mas a sombra pode ser também, no amplo sentido, tudo que compõe a nossa totalidade psíquica, incluindo os fatores nobres, construtivos, as inclinações benevolentes que nós não assumimos como integrantes de nosso perfil psicológico, também são lançadas por traumas infantis, por problemas na adultidade ou até por rejeição consciente. Rejeição no sentido positivo, quando nós não aceitamos ter uma virtude que às vezes portamos, positivo no sentido de modéstia, de exercício sincero de humildade, mas no sentido negativo também, quando escolhemos a acomodação, a covardia de não colocarmos em ação ou mobilizada a serviço do bem comum uma faculdade construtiva, positiva que portemos. Portanto, não colocamos a serviço do bem comum algo que portemos. O médium italiano Pietro Baldi disse algo muito forte no século passado. Ele foi residir no Brasil na parte final de sua reencarnação, já sexagenário. Ele veio a óbito na casa de 80 anos. Disse Pietro Baldi: o homem ou a mulher, ele falou homem, não é? O ser humano que não doa à sociedade de que é partícipe tudo o que pode ofertar de si, furta dessa sociedade. Que conceito moralmente forte e, na minha opinião, irretorquível, na minha e dos nossos mestres e mestras espirituais. Voltando à temática que estamos tentando desenvolver aqui, a sombra psicológica, estrito senso, os aspectos obscuros, destrutivos, viciosos e ou até malevolentes que portemos em nossa intimidade. Quando se fala de sombra psicológica, de trabalho com a sombra psicológica, que temos que ter acesso à sombra psicológica, as pessoas às vezes se confundem e julgam que é se render à sombra. Isso é para usarmos a sequência de temas apresentados por nosso Mestre Senhor Jesus na oração dominical, cair no mal. Jesus pediu força para que nós vencêssemos as tentações, trabalho com a sombra, mas que nós não caíssemos no mal. A prática direta, objetiva, literal do que os nossos impulsos destrutivos e autodestrutivos nos sugerem é cair no mal. É a diferença entre sermos pecadores, pecadoras, está implicada nesse raciocínio, a diferença entre sermos pessoas enfermas espiritualmente, que todas e todos somos pecadores, pecadoras, o que equivale a dizer somos falíveis, cometemos erros, temos defeitos. A diferença entre ser uma pessoa lúcida na autocrítica, no reconhecimento de sua falibilidade humana e se entregar a seus impulsos negativos, viciosos, preguiçosos, covardes, invasivos, controladores, parasitários, etc, etc, etc. É a diferença entre ser pecador, pecadora ou porco e porca, para usar a linguagem de Jesus. Ele disse que não atirássemos coisas sagradas aos porcos, porque se nós o fizermos, não lançassem coisas sagradas aos cães, nem lançássemos o nosso lado sombrio. Cão a gente sabe que é lobo, não é? O animal que foi domesticado há milênios é
um dos ramos da família dos lobos. Pois bem, cão nesse sentido, que no Nordeste, por exemplo, a expressão é utilizada como uma sinonímia para Lucifer, ou o gênio das trevas, maior, que é inimigo de Jesus e de todas as forças do bem, e de todas e todos nós, do bem verdadeiro de todas e todos nós, esse ser que merece nosso respeito, e apenas o respeito, quero dizer, não devemos nos alinhar com esse ser e seus asseclas, devemos nos alinhar com os anjos do bem, com as forças de Deus, não é? Deus autoriza a existência de seres do mal por razões complexíssimas, filosóficas, espirituais, morais, porque tem que haver livre-arbítrio humano, e enquanto estamos em condição humana, podemos tomar rotas muito sinuosas no processo evolucional, e essa sinuosidade que pode indicar uma descida muito grave, moral, uma decadência muito séria, acontece de modo tão complexo que alguns seres adquirem muito poder nesse processo, a um custo altíssimo no seu futuro. Para o presente, se forem pessoas de boa índole, apenas que caíram no mal, mas de certeza, com muita segurança podemos falar, nem bom usar a palavra certeza, com segurança podemos afiançar que todas as criaturas sofrerão graves consequências de caírem no mal ou se fazerem agentes do mal. Apenas algumas sofrerão mais em curto prazo, outras em médio, outras mais em longo prazo, mas normalmente sofremos no curto, no médio e no longo prazos em escalas percentuais, em aspectos diferentes de escala, número e facetas, modos de manifestação diferentes de sofrimento por escolhermos o mal. Nas três medidas, só para simplificarmos, didaticamente, curto, médio e longo prazos, medidas de tempo. Quando percebemos, primeiro temos que perceber, já enxergamos os aspectos sombrios de nós próprios, nós mesmas? Esses aspectos normalmente aparecem em projeções psicológicas. Quando temos aversão a alguma coisa em alguém, isso indica que ou portamos, que é o mais comum, aquela característica em nós próprios, nós mesmas, e não percebemos. Quanto menos percebermos, mais forte é a projeção, mais forte é a raiva ou repulsa que temos de alguém por causa de uma característica que portamos no nosso mundo interior, ou porque, Eugênia pede para relativizar, portamos traumas relacionados àquele problema que nos gera repulsa ou ódio. É aí dizendo ódio porque é a raiva do mal, não uma raiva construtiva, não uma raiva de defesa do bem ou de outras pessoas, ou de nós mesmos, nós próprios. É algo do mal. Nós já temos acesso a quem nós realmente somos, nós temos imagens muito idealizadas a respeito de nós próprios, nós mesmas. Eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa sempre bem intencionada, eu não penso mal de ninguém. As pessoas têm um despudor impressionante, quase falta de senso de ridículo ao dizerem que são pessoas muito boas. Eu sou de Jesus, eu não cometo erros, eu sou uma pessoa muito decente, muito centrada, muito do bem. Quem pode, de sã consciência e com meu Deus do céu, uma semana de conhecimento de espiritualidade ou de cristianismo autêntico, dizer isso de si com segurança? Muito pelo contrário do que parece. Quanto mais com segurança afirmamos que somos do bem, provavelmente estamos na rota de uma das manifestações mais tenebrosas e perigosas do mal, a hipocrisia farisaica, como denominou nosso Mestre Senhor Jesus. Hipócritas. Que nós façamos o possível para incorrer, quanto menos seja exequível para cada uma e cada um de nós, que façamos todo o esforço possível para não cairmos em percentuais altos de hipocrisia. Eu acredito, é uma opinião minha e dos espíritos que represento, que algum grau, algum coeficiente de hipocrisia existe em todas as pessoas. A questão toda é diminuirmos o grau dessa hipocrisia. E uma pessoa que diga, eu sou honesto ou honesta o tempo todo, ela pode até estar falando honestamente para si, mas num nível profundo inconsciente, ela está cometendo o erro de desonestidade psicológica.
Quando nós percebemos, eu fui incoerente ali, eu fui contraditório acolá. Isso, sim, todo mundo percebe isso, não é? Nós já sabemos. Devemos amar o próximo como a nós mesmos, a nós próprios. Já fazemos isso. Quem pode afirmar que ama seu próximo, até filhos e filhas, como a si mesmo, a si própria? Nós vemos muitas incongruências nas afirmações, às vezes categóricas, presunçosas e desarrazoadas que fazemos a respeito de nós próprios, nós mesmas. Então, vamos fazer um esforço, primeiramente, de nos enxergar, nos observar, esse crivo autocrítico, com a ajuda de terapeutas, com a ajuda de amigos e amigas íntimas, familiares de nossa confiança, biológicos ou não, biológicas ou não. Assim como fora da parentela consanguínea, podemos descobrir orientadores espirituais, orientadoras no campo do exercício do pensar correto e do sentir com elevação, um directeur de conscience, uma espécie de, como na Igreja Católica é um confessor, que acaba sendo um conselheiro da pessoa. Essa pessoa exerce uma função coadjuvante no processo de espiritualização de alguém. Nesse momento, por exemplo, eu próprio que fui escolhido por vocês como representante da fé de vocês, não como representante da espiritualidade de Deus. Ninguém pode escolher isso, porque os endossos celestes determinam que eu seja representante de Deus e da espiritualidade para qualquer pessoa que nos ouça e tenha notícia dos endossos celestes, porque os endossos dizem, é uma assinatura divina, é um horror para mim, e ao mesmo tempo é uma honra, é um horror, uma honra, assim como é uma transcendência, é um terror, é uma maravilha e é pavoroso, é um assombro. Então, quero dizer que alguém que saia da instituição, não acredito mais não importa, continuo sendo representante da espiritualidade de Deus para essas pessoas. Por mais falível que seja, e graças a Deus reconheço que seja, e que posso ser cancelado na minha presença na Terra e ter a cassação existencial da reencarnação, qualquer pessoa pode ter. Ninguém tem garantia de estar vivo no dia seguinte. No plano físico, não temos garantia para ninguém, nem para nossos entes queridos. E é óbvio que desejamos a todas e todos nós a mais longa existência possível, que não seja creditável, temos que ter créditos, né? A mais longa, viável reencarnação que propiciemos com cuidado da saúde, com a escolha de vivermos propósitos corretos, que estejam emparelhados com os projetos, as orquestrações divinas, dos grupos de que somos partícipes, desde o núcleo familiar até agrupamentos grandes, como os de comunidades profissionais, acadêmicas, instituições de que façamos parte, empresas que tenhamos criado ou de que sejamos funcionárias, grupos de cidades, grupo mental, coletividades mais amplas como uma nacional ou um grupo linguístico como o dos países e povos lusofônicos. Nós sofreremos efeito e exerceremos efeito sobre todos esses grupos, obviamente cada um na medida de suas condições próprias. Ao detectarmos onde estão os nossos aspectos nocivos, precisamos, primeiro, se possível, sublimar. Vamos começar com o ideal, sublimar. Uma pessoa sublima toda a sua sexualidade. Isso é extremamente perigoso. De tudo que tenho lido de psicólogos, psicólogas, de diversas correntes, e no correr das décadas, de sexólogos, de sexólogas, de médicos e médicas, de espiritualistas e autores de espiritualidade, muito menos, porque eles falavam no passado pejados de preconceitos característicos à mentalidade de suas épocas respectivas
e também ainda hoje falam de modo genérico sobre o assunto, ou quando falam, lembremos que espiritualidade e religião costumam compor os setores mais conservadores e reacionários de uma sociedade ou de uma cultura. Então é muito comum ouvirmos religiosos, mesmo decentes, dizerem que a prática sexual não é muito desejável e deve ser freada quanto possível. Isso equivale mais ou menos a dizer que uma pessoa deve suspender quanto possível a alimentação e a respiração também. E o sono? Olha, melhor que você durma menos. Não é para dormir menos, nem a mais do necessário. É melhor que você coma menos. Não, você deve comer nem a mais e a menos que o necessário. Respiração deve ser o mais ampla possível, mas não pode ser acelerada demais, senão acontece o que em medicina se chama de hiperventilação. Se uma pessoa forçar uma respiração rápida e profunda, ela pode ficar tonta rapidamente. Hiperventilação acontece quando uma pessoa está muito nervosa, ansiosa, por exemplo. Existe um padrão de equilíbrio, existe um ponto de equilíbrio na prática sexual. E quando eu estou falando de prática sexual, não estou dizendo de parceiro ou parceira, não. Uma pessoa pode estar sozinha, quero dizer, não tendo um parceiro sexual, seja dentro ou fora do casamento, porque a pessoa não precisa formalizar uma relação para que ela seja respeitável aos olhos de Deus e da espiritualidade maior que o ar representa, a divindade. Mas a pessoa pode estar fazendo a atividade sexual sozinha. O processo, o fenômeno masturbatório é considerado completamente natural por todos os estudiosos de ciência. Então não imaginemos, como se fala nos meios mediúnicos espiritualistas, que há vampirismo por meio do processo masturbatório. Não. É recomendado, inclusive, no seio de casamentos, ou, vejam bem, relacionamentos conjugais, com casamento formalizado ou não, para que haja uma harmonia nos ritmos sexuais de parceiros e parceiras, porque muitas vezes é o mais comum. Não há, dificilmente parceiros ou parceiras, se forem duas mulheres, estarão completamente harmônicas ou harmônicos nos seus ritmos sexuais. Geralmente alguém que tem mais necessidade fisiológica e psicológica da prática sexual que outra pessoa, ou alguém mais jovem, ou alguém o que for. Alguém está mais estressado ou estressada e acaba consumindo um percentual maior de sua libido, de sua energia de propulsão à prática sexual, como existe também a assexualidade. Se ela se expressa de forma natural e a pessoa não sente nenhuma frustração, nem desânimo, nem inclinação depressiva ou inclinação a surtos de fúria, é sinal de que pode ser um fenômeno normal, sim. Pode haver um problema endocrinológico, de que exige a necessidade de reposição hormonal. Isso fica para o campo da medicina e cada pessoa deve fazer sua própria autoanálise sobre isso. Porque pode alguém procurar um médico ou médica e não sentir que está correto, intuir que deve procurar a tão famigerada segunda opinião. Preciso de outra opinião. Não intuo que está certo o que esse médico ou essa médica está me dizendo. Você precisa fazer sexo mais, vou colocar aqui mais tal hormônio que vai ativar a sua sexualidade. A pessoa vai ativar a sua sexualidade de forma artificial por hormônios que ela introduza no seu organismo, que não sejam mais produzidos por seu organismo, como acontece a mulheres no processo da menopausa, ou homens no pouco conhecido fenômeno da andropausa, que é muito semelhante, só é espalhada no tempo. A pessoa tem que avaliar o quanto, sim, existe orientação de especialistas, mas a pessoa é a verdadeira senhora do seu corpo, no sentido não de dona absoluta, porque se nós fôssemos realmente proprietários ou proprietárias dos nossos corpos físicos, nós determinaríamos o momento de sua extinção, ou quanto tempo ele duraria, ou quanto tempo estaria debaixo de nossa posse. Proprietário ou proprietária é alguém que, por inerência, o significado da palavra, o intrínseco significado da palavra, nós definimos quando alienamos ou não o que está debaixo do controle. A posse está debaixo do controle do proprietário.
ou da proprietária. E nós não temos esse controle. Por quanto tempo estaremos com esse corpo? Não temos a menor ideia. Podemos propiciar melhores condições de saúde, não determinar quanto o corpo durará conosco, terá de vida e quando estaremos com esse corpo físico. Simples assim. Então, primeiro nós temos que pensar na sublimação. A pessoa pode sublimar toda a sua energia agressiva para nunca ter uma alteração do tom de voz. Eu creio que a sublimação correta não é essa. Há pessoas que castram a sua agressividade, arrebentam-se de cânceres, de distúrbios reumatológicos, de problemas psiquiátricos como a depressão, que pode ser, tudo isso pode ser provocado por raiva reprimida. Principalmente em mulheres, não é autorizada a manifestação da agressividade. E nós devemos sublimar a ira do ego e do animal para a ira do bem. Isso seria sublimação. Outro nível, primeiro nível ideal de sublimação de um aspecto que nós julgamos destrutivo, sexualidade e agressividade, estou apresentando dois que são comumente vistos como aspectos sombrios de nós mesmos, de nós próprias, e não são. Vocês viram os coelhinhos falando de agressividade e sexualidade? São super pacíficos, porque fazem sexo bastante, uma atividade sexual copiosa e também reprodução copiosa, vamos dizer a mesma expressão, numerosa reprodução, e por isso existe um problema gravíssimo na Austrália, irresolúvel há mais de um século por conta de reprodução descontrolada de, pelo que eu saiba, lebres. Eu não sei se são coelhos ou lebres mesmo, estão na vida selvagem. Por causa de uma só pessoa que levou um casal de coelhos, ou alguns poucos coelhos, no século XIX. E vocês podem pesquisar à vontade, que é só uma curiosidade sem muita importância, mas para lembrarmos que há um equilíbrio nos ecossistemas em todos os sentidos. E nós temos ecossistemas familiares, temos ecossistemas sociais, não é? Temos um ecossistema, um microecossistema, ou um microsistema. Vamos tirar o eco, porque é ecológico mesmo. Mas tudo bem, vamos tirar o prefixo, ou a melhor dizer, o radical, a raiz, eco, da palavra, vamos tirar. Vamos nos fixar no sentido de sistema. O nosso sistema corpo-mente tem um equilíbrio próprio. Então, eu já comecei por falar de dois aspectos que são considerados negativos e, em sua origem, não são energias que devem ser aplicadas para o bem comum. Primeiro sublimamos, depois vamos canalizar. Então acontece de uma pessoa não consegue sublimar a sua ira animal e sua ira, vamos ficar nesses dois porque fica mais didático e fácil compreender. Se eu for tratar defeitos realmente, as pessoas podem ficar assustadas ou fiquem confusas, com o que não deveria gerar confusão nenhuma, que trata-se de aplicação para o bem comum. Então, a agressividade, se alguém não consegue sublimar para a sua ira do bem, aquela indignação justa, aumentar o tom de voz na hora certa, em vez de praguejar e dizer palavrões, se ficar hiperlúcida ou hiperlúcido a respeito do desenvolvimento de uma temática, a defesa de um ideal, quando a pessoa não consegue fazer isso, pode canalizar a agressividade para games agressivos, games de guerra, atividade física. Isso é canalização, isso não é sublimação. Ela não está sendo sublimada, ela parcialmente é desperdiçada, mas porque se ficar com a pessoa, ela vai implodir em maus comportamentos, ou vai explodir em maus comportamentos, ou implodir numa enfermidade. Simples assim. O terceiro nível, quando nós não conseguimos canalizar, ou vamos dizer, mais ou menos o mesmo nível da canalização, vamos colocar um terceiro movimento, ou iniciativa, ou providência que podemos tomar em relação aos aspectos menos felizes ou menos desejáveis de nós mesmos. É lógico que temos que ter muita vigilância sobre os ímpetos de sexualidade e agressividade para que tenhamos uma vida civilizada em sociedade, desde os agrupamentos menores como a família aos mais amplos como o planeta inteiro. Então, ao lado da canalização existe o princípio da administração. Agora é a hora de eu utilizar essa energia, agora não. E nós fazemos uma gerência das forças psíquicas como se tivéssemos vesículas mentais para tal ou qual energia.
vamos lembrar, em caráter aqui propedêutico, que estamos do assunto que é muito mais complexo que isso, apenas de sexualidade e de agressividade. No último nível, o quarto, aí vamos colocar mesmo abaixo. Podemos considerar canalização e administração como no mesmo nível de importância e de valor. Já o último está abaixo mesmo, contenção, que é diferente de repressão. Muito importante. A repressão é algo que se joga para debaixo do tapete inconsciente e volta degradado, degenerado, piorado, potencializado para pior. Como uma pessoa que segura a raiva, engole uma raiva e implode numa enfermidade gravíssima, degenerativa, por exemplo, eventualmente fatal, ou explode num surto de raiva no pior momento. Geralmente é assim. Por que no pior momento? Porque a pessoa está fragilizada, com um ataque grave que ela tem sofrido, ou um ente querido, um ideal seu, ou até um capricho. Ou porque ela está cansada, ou porque ela está dopada, com drogas ilícitas, lícitas, o que seja, ou exaltada emocionalmente. Nesses instantes, a nossa capacidade de segurar aquilo que está reprimido, empurrar para baixo do inconsciente, essa capacidade diminui, aflora o que estava sendo acumulado como uma vesícula mental. Eu digo vesícula, vamos lembrar o equivalente a uma vesícula como a bexiga. Vai enchendo, a pessoa precisa liberar aquela energia. Se nós não podemos canalizar, devemos conter até um momento propício. Então percebemos, não consigo sublimar minha raiva agora, não consigo canalizá-la, não é possível canalizar nesse momento. Então eu não posso descarregar a raiva num saco de pancada e não posso fazer um game, para quem gosta de games. Não posso fazer não posso manifestar essa raiva do jeito que ela está vindo. Então eu contenho, calo-me. Preciso ficar calado, ou calada, ou inativa. Vou pensar melhor, mas tinha que resolver depois. A contenção é algo que nós enxergamos como enjaular um animal. Enquanto nós não domesticamos o nosso animal interior, ele tem que ser enjaulado nos momentos certos, para que nós não destruamos pessoas. Lembremos do conto de Chapeuzinho Vermelho e a vovozinha. O lobo vestido de vovó, a vovó pode ser um lobo, e a gente pensa logo de um predador sexual, não é? Não, pode ser um predador no sentido contrário, a vovó moralista castradora da netinha, dizendo que ela não pode ter namorado, não deve ver o sexo. Ela pode ser uma predadora do equilíbrio mental, da sanidade mental, psicológica e moral da neta, ao transmitir um moralismo castrador. A gente só visualiza o malefício se for sexual, ou uma agressão física, por exemplo. E a agressividade pode ser verbal, moral, emocional, intelectual, espiritual, quando não liberamos os nossos filhos e filhas para seguirem suas vocações, seus impulsos próprios e seu direito inalienável diante de Deus, outorgado por Deus, de livre-arbítrio para definição de quaisquer identidades, vocacional profissional, vocacional acadêmica, vocacional no sentido de identidade de gênero, de orientação sexual. Muitas vezes a pessoa nem sequer escolhe, ela só tem que se descobrir, como é o caso da questão de orientação sexual ou identidade de gênero. Muitas vezes a pessoa só vai descobrir, o fato é que a pessoa se sente identificada com um gênero diferente daquele que lhe foi designado ao nascimento. Assim como a pessoa pode apenas descobrir sua orientação sexual e ter que gerenciar algo que ela descobre sobre si. Isso existe também no campo vocacional, menos claramente para a maior parte das pessoas, mas há pessoas que têm uma alma muito voltada de tal maneira a certo exercício profissional ou a certa disciplina do conhecimento científico ou não, que ela nem tem como fazer outra escolha. Ela respira, ela é aquilo. Eu, por exemplo, me sinto no meu trabalho voltado à mediunidade e à espiritualidade assim. É quase como se eu não tivesse alternativa. Tenho escolha. Muitas pessoas dotadas de funções mediúnicas, como as minhas, ou até bem mais dotadas, escolhem reprimir. E se nós reprimimos a mediunidade, nós podemos implodir numa doença mental grave,
ou explodir em comportamentos bem inapropriados, porque uma pessoa não deixa de ser médium porque não aplique construtivamente as suas funções mediúnicas, por exemplo, na escolha da sintonia com a faixa da bondade e da sabedoria. E há pessoas dotadas de mediunidade que não querem exercê-las de modo ostensivo, mas utilizam aquele potencial de energia psíquica, tal vesícula psíquica da energia mediúnica, que já foi trazido a lume há muito tempo por Eugênio e seus amigos e amigas, até em psicografias, no nosso site. Elas aplicam, por exemplo, no seu trabalho. Então a pessoa faz uma prece antes de começar o seu trabalho e percebe-se muito inspirada no momento de exercer a sua profissão de caráter intelectual ou não, porque pode não ser tão intelectual ou ter aspectos não intelectuais. Vamos imaginar um artífice, um artista. Por mais que não tenha uma atividade física, um pianista ou uma pianista estará fazendo um exercício psicomotor durante a prática do estudo do piano, por exemplo. O mesmo acontece mais claramente com artistas plásticos, não é? A escultura tem muito mais sinestesia, aquela coisa táctil, sinestesia no sentido de ser mais afeita ao sensorial táctil, que existe sinestesia no significado que é o mais comum ultimamente, pelo que eu me tenha informado, que é do cruzamento de sentidos. Uma pessoa que vê notas musicais ou que sente cheiro de cores. Não estou falando nesse sentido, eu falo de pessoas que são mais tácteis, que têm uma expressão de fisicidade maior, não só de afeto, mas também de suas ideias, seus sentimentos. A escultura, por exemplo, trabalhos relacionados a manuseio de objetos, recortes, pintura. A pessoa que sente, eu me lembro de pessoas dizendo que gostavam de sentir a tinta seca, não conseguiam só ver um quadro, tinham que passar a mão e sentir aquelas as pequenas anfractuosidades, protuberâncias, não só as saliências, mas também as cavidades sinuosas na tinta quando ela é usada em grande quantidade, por exemplo. Há pessoas que gostam de tocar, precisam tocar, ou precisam trabalhar com tinta sim, ou com barro, ou qualquer outro objeto, substância maleável para escultura. Às vezes não tão maleável, né? A pessoa pega um bloco de mármore. E, bem, o fato é que há pessoas vocacionadas de tal modo que já sabem o que devem fazer, nós temos que respeitar. Mas, se uma pessoa vê que tem que conter o seu animal interior, ela tem que verificar o que é o sedativo para essa minha raiva. E eu não posso ficar sedando minha raiva sempre, eu vou ter que encontrar uma forma de administrar, canalizar a manifestação daquela agressividade, daquela sexualidade. Observemos em que especificidade dessas aplicações do trabalho com os elementos menos agradáveis, menos civilizados, seja porque de fato sejam não civilizados ou desagradáveis, ou porque nós, por nossos caprichos ou preconceitos, julgamos que sejam incivilizados, primitivos ou nocivos. Lembrando como é comum, por isso que esses dois exemplos são interessantes, como é comum as pessoas terem horror à ideia da masturbação, Deus me livre. Então tá certo, sua esposa não acompanha seu ritmo, mas acontece muito com cavalheiros, por mais que vários autores e autoras digam que isso é preconceito, não é. Existe um maior impulso de um modo geral, varia de pessoa a pessoa, não é? Mas de modo geral, homens têm mais testosterona e têm mais impulso à cópula ou ao sexo de modo geral, à prática sexual. Então, sua esposa não acompanha o seu ritmo, ela não quer ajudar você sem participar. Você vai fazer o quê? Pular cerca? Permitam a expressão vernacular. Vai quebrar um pacto de monogamia por algo que você pode fazer sozinho. Então, existem preconceitos bastante bizonhos de que a gente precisa se liberar. Como, por exemplo, sou defensor da prática de games. E acho que posso, de cátedra, falar isso porque, desde a minha adolescência, não gosto de jogos, fossem eletrônicos ou não,
uma de minhas irmãs reclamava muito: poxa, por que você não quer jogar, às vezes, baralho, diversos jogos que se praticam por meio de baralho? Não gosto de jogo, tenho uma natural aversão a jogos. Mas eu considero, não aquela forma moralista, preconceituosa, que todo jogo é vício, como o alcoolismo, ou o sujeito ser promíscuo, ou a sujeita, permitam flexionar para a feminilidade, seja promíscua. Porque aí está falando do jogo com aposta, não é? Que é uma compulsão. Eu estou aludindo aqui a jogos eletrônicos, os games, não é? Como se chamam hoje. Que, por exemplo, tenham sangue, né? A pessoa precisa estar no campo de batalha, etc. A pessoa está no jogo e sabe que é uma fantasia, que ela não está matando de fato ninguém, não está ferindo pessoa alguma. A diferença entre a fantasia prática da sombra, a prática do trabalho com a sombra, e a queda no mal, é a pessoa, em vez de estar numa fantasia sanguinária, ela de fato pratica um ato sanguinário. E é melhor que nós descarreguemos. Para quem tem impulso a joguinhos, eu recomendo enfaticamente. Não interessa, mas eu sou um homem velho, eu tenho mais de 60 anos, que bobagem. Wagner me contou um caso bem interessante há alguns anos, de um senhor que estava para completar 64 anos, um pouco mais velho que eu, então. 10 anos mais velho que eu. Ele estava entre 63 e 64, jogando, fazendo uma partida, participando de uma partida do mesmo jogo, a que Wagner volta e meia apela para essa função de descarregar a agressividade. Isso é muito comum em homens, mas há mulheres. Mas eu sou uma senhora, uma mulher na terceira idade. Você gosta do joguinho, faz de bem. O trabalho com a sombra torna a pessoa, primeiro, mais tranquila, alivia-se psiquicamente, como se fosse um xixi mental. A bexiga está cheia, fez o xixi. Então, está aliviada de uma tensão que existia dentro de si, se sente mais criativa, mais alegre, com mais vontade de viver. Trabalho com a sombra faz isso, tem esses efeitos importantíssimos para todas e todos nós. Então, trabalho com a sombra não é bobagem, O aspecto lúdico é importante. Vivamos a nossa criança interior. Que outra face falasse do animal interior é a criança. Então, o aspecto brincalhão, no sentido, sim, do humor entre pessoas, mas o aspecto do brincar, do não se acanhar de ter um hobby que pareça impróprio para a nossa faixa etária. Quem está definindo isso? Ou que convencionalmente não é típico de mulheres, ou típico, aquele ato diletante de homens? Quem está dizendo isso? Quem define isso? É o nosso próprio bem-estar, a nossa consciência dizendo: isso é imoral? Estou fazendo mal a alguém? Ou a mim mesmo? A mim própria? Não, então pronto, eu não tenho que dar satisfações a ninguém, a não ser pessoas íntimas com quem eu me sinto à vontade de partilhar qual é meu hobby de preferência, o que faço por diletantismo e não por trabalho. Embora o ideal seja trazer a satisfação semelhante ao lazer e o gosto de estar aprendendo do estudo e o esforço de trabalho para uma atividade só. As pessoas muito vocacionadas em suas atividades costumam fazer isso. Elas sentem tudo isso, estão trabalhando, estudando e ao mesmo tempo tendo a impressão de que estão num momento de lazer durante o exercício de sua atividade profissional. Tanto que já ouvi de inúmeras pessoas que elas não trabalham porque trabalham no que gostam. Nós temos ainda muito presente na nossa cultura o significado etimológico da palavra trabalho, que vem de uma expressão da Idade Média, a nominação medieval a um instrumento de tortura, em que uma pessoa é empalada com 3 espetos de madeira, tripalium, 3 paus, né? Então o trabalho vem de um sentimento, uma ideia de tortura, de submissão ou autossubmissão a algo obrigatório, desagradável, necessariamente obrigatório e desagradável, e obrigatório como desagradável, e não o sentimento de dever cumprido, que nos traz paz e alegria de viver. É o inverso do sentido de obrigação compulsória e o sentido de dever cumprido, e paz de consciência,
Sem esse alicerce de paz de consciência, conscientemente dever cumprido, como vamos ter qualquer pretensão de ser felizes? Não existe isso. No universo humano, trocar a felicidade por momentos de alegria ou de alienação do contato com a realidade, quem somos por dentro, do que as coisas são por fora, ou as pessoas são, as outras pessoas com quem convivemos à distância ou estando mais próximas de nós. Que todas e todos apliquemos sistematicamente essas sugestões a nosso próprio benefício e de modo profundo e exitoso. É meu desejo, meu voto e minha oração. São meus votos, é o meu desejo sincero e minha evocação de bênçãos para todas e todos vocês, que aprendamos em profundidade a fazer a prática do bem por meio daquilo que em princípio parece inútil. O espírito Mateus Anacleto, numa certa ocasião, chamou o trabalho com a sombra de futilidade essencial. Uma atividade, em princípio, intrínseca e isoladamente considerada improdutiva e que torna a pessoa muito mais produtiva após encerrada essa prática. É o equivalente a uma pessoa pausar o seu dia útil para assistir a um episódio de um seriado de que goste, ou para uma partida de game, ou para uma conversa aparentemente prosaica, porque muita coisa importante pode surgir de uma conversa prosaica, né? Um desabafo já começa a ficar terapêutico, né? Ou uma saída para uma refeição em grupo de amigos, amigas ou familiares, do espírito ou do corpo. Já tem um elemento importante, trabalho com o universo amical e familiar, não é? Mas, bem, muitas vezes uma atividade realmente parece improdutiva. A pessoa fica dedicada a um game. Ela deve estabelecer um limite. Meia hora, 1 hora por dia, o que ela julga que é importante? Eugênio Aspasi, na virada do século, estabeleceu pela primeira vez um referencial do que seria um tempo razoável aplicado por dia a atividades e lazer. Ela diz que para a média da humanidade, isso varia de pessoa a pessoa, nós deveríamos dedicar 1 hora a 1h30 por dia em atividades e lazer. Isso varia de pessoa a pessoa porque há pessoas que se sentem mal se não estiverem trabalhando. Se não forem viciadas em trabalho, a expressão do português workaholic, que vem de alcoólico ou alcoólatra, ou alcoólica, a pessoa que é viciada nesse entorpecente específico, álcool. Bem, há pessoas que trabalham fugindo da sua vida familiar, dos seus deveres espirituais e religiosos, suas práticas de descanso, até repouso físico, quantidade de sono. É claro que isso é prejudicial. Mas há pessoas que trabalham se sentindo motivadas. Pessoas que voltam de experiências de quase morte e voltam cheias de vontade de fazer muitas atividades sem se sentirem exauridas, esgotadas enquanto executam essas tarefas. Pessoas que despertam para a espiritualidade comumente se sentem assim. Atividades aqui, elas vão se dedicando, emendando umas em pós outras e elas não se sentem cansadas. Pelo contrário, vão se sentindo mais revitalizadas porque estão em contato com sua alma, com seu propósito de viver, embora fiquem fisicamente cansadas e durmam bem, durmam em paz depois. Que nós apliquemos isso da melhor forma possível. Envio aqui um abraço maternal das minhas paz, evocação da bênção dos Cristos de Deus, da parte de Mateus Anacleto para todas e todos vocês, e da minha parte um abraço fraterno. Que Nossa Senhora, Nosso Jesus e o grande anjo, agora eu mesmo digo com elas e eles, nos abençoem, os nossos amigos e amigas espirituais, nos abençoem, nos protejam e nos amparem. Assim seja, assim façamos por merecer.